mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permita-me primeiro que eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é segunda-feira, dia 1º de julho de 2024. O Evangelho de Jesus Cristo que estamos refletindo é escrito por Mateus, capítulo 8, versículo de 18 a 22. O mestre da lei deseja seguir Jesus Cristo. Um aspecto extraordinário da fé. Difícil de entender a lógica do seguimento na perspectiva do mestre da lei. Veja que Jesus responde de pronto. Jesus não maqueia, não deturpa, não faz arrodeio para falar das verdades e exigências do caminho cristão. Jesus vai no ponto principal. Ele coloca o caminho por situações de provações, de renúncias. Vejam que o Evangelho, por mais curto que seja no dia de hoje, nesta segunda-feira, é um Evangelho curto, mas aborda duas partes, duas experiências, um mestre da lei e um dos discípulos de Jesus, alguém que já seguia Jesus. Vejam que a segunda parte do Evangelho, o discípulo diz: Deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. E Jesus aqui não desmerece o zelo, uma das obras de misericórdia, sepultar bem os mortos, zelar pelo túmulo dos mortos. Mas Jesus deixa bem claro que o reino de Deus precisa ser as prioridades, precisa estar então no ponto mais importante da vida da pessoa, Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, Ou seja, o mais importante é cuidar da vida. O mais importante, a prioridade do reino de Deus é zelar pelos vivos e cuidar dos mortos, com certeza. A praticar a obra de misericórdia espiritual, zelar pelo sepultamento digno dos nossos entes queridos, isso sim. Mas quando Jesus fala que os mortos precisam sepultar seus mortos, e os pássaros dos céus têm seus ninhos e as raposas suas tocas, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, Jesus traz a consciência humana, as realidades próprias de cada situação da vida, de cada situação da existência humana, até mesmo a própria morte. Os mortos sepultaram os mortos, Nós um dia todos vamos morrer. E todos nós um dia esperamos ser bem tratados após a morte. Esperamos ser então respeitados mesmo após a morte. As palavras de Jesus lembram bem isso, Não desfaz da morte, mas coloca o reino de Deus na sua dimensão própria. Ele chama para o caminho. Jesus está do nosso lado. Jesus caminha conosco. Jesus é o apoio da nossa existência, do nosso ser, também após a morte. Neste mundo, na vida, nas turbulências, nas realidades da vida, mas também após a morte. Ou seja, o pedido do discípulo, ele inverte
a lógica, ele inverte a prioridade, deixa primeiro, né? Veja que aparece esta expressão, deixa primeiro. Primeiro ele não está dizendo que ele não vai ser discípulo, que ele não vai seguir. E Jesus chama a atenção para aquilo que é mais importante, né? Ou seja, viver a fé, ser cristão, vivo ou morto, né? Vai ser sempre cristão. Eu preciso ter esta consciência, eu serei cristão. Um grande exemplo hoje na liturgia é a Madre Maria Assunta Marchetti, que foi uma santa, uma mulher muito digna da fé cristã, deixou a sua pátria, a Itália, e se tornou uma grande missionária no Brasil a convite do seu irmão. E ela então participou do Instituto São Carlos Borromeu, zelando pela vida dos imigrantes, zelando pela vida daqueles que tinham perdido o seu apoio, o seu referencial, a sua própria pátria. Um testemunho lindo a ser lembrado hoje na liturgia da igreja. Uma pessoa que deixou a sua pátria para morar numa terra estrangeira, com as dificuldades próprias da língua, da cultura, até mesmo do próprio alimento, mas zelando sempre pela vida. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que nesta segunda-feira, o primeiro dia de trabalho da semana, o primeiro dia do mês de julho, mês que muitas crianças, jovens e adolescentes entram de férias, que procuremos viver a vida colocando as prioridades e exigências do reino de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe a tua casa, abençoe este início de semana, de trabalho, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.